Atenção, galera do Aprovados do Enem, eu sou o professor Marcelo Rocha. E eu, o professor Ezequiel Santos. Eu e ele estaremos junto com você até a sua aprovação do Enem, viu? Somos da equipe de Geografia e a aula de hoje é pauleira no Enem. Sempre cai, carta marcada. Você vai encontrar na sua prova todo ano. Solta a vinheta aí, Chupetinha! Bem, a fase de hoje a gente chama de fase tradicional. O que é a fase tradicional, Marcelo Rocha? Enfim, a fase tradicional é aquela que se estende até antes da Revolução Industrial. Vamos fazer um contexto geral de como era o perfil da sociedade nessa época. Bem, nessa época, o que a gente tinha? A gente tinha uma sociedade com, fora de sem saneamento básico, nós tínhamos uma população extremamente tradicional, nós não tínhamos hábitos higiênicos que nós temos agora. E aí, Marcelo, o que mais a gente tinha nessa fase? Sem falar que os padrões morais da sociedade permitiam tranquilamente um casamento precoce. Então, 14, 15 anos, já tínhamos casais formados e muitas vezes a mulher já tinha bebê nessa idade. A novinha já era preparada para casar desde cedo. Pois é, enquanto o homem tinha a responsabilidade de sustentar a casa, sustentar a família. A consequência disso, tínhamos altas taxas de natalidade, ou seja, um grande nascimento por parte da população. Basta você falar com vovó que você vai ver. Vovó, em média, normalmente teve 7, 8, 9, 10 filhos. A minha avó mesmo teve 25. Sério? 25 filhos. A vovó era danada, viu? Alta taxa de natalidade. O que é isso? Uma senhora, uma jovem, uma moça que nunca teve acesso aos meios de educação, não tinha acesso a anticoncepcionais, os padrões religiosos da época incentivavam a gestação e dessa forma a gente tem aí alta taxa de natalidade nessa primeira fase. E sem falar que como o Brasil nessa época, ou na verdade era uma fase antes da urbanização, a maioria da população trabalhava na agricultura. E não é nenhum prejuízo para quem trabalha na agricultura ter um número de filhos elevado. Afinal, quanto mais mão de obra, mais produção. Exatamente. Mais trabalho. A gente falou aqui do Brasil, mas a gente pode analisar também a Europa. Antes da Revolução Industrial, você tem uma condição de vida da população totalmente semelhante a essa. Não só na Europa, como também nos países subdesenvolvidos hoje, né? A mulher, ela não tem o acesso a essas instruções, dessa forma ela vai ter um alto índice de filhos na família. E como Ezequiel falou no início da aula, a qualidade de vida não era muito satisfatória. A população vivia em condições precárias. E aí você combina uma alta taxa de natalidade, mas também tínhamos uma alta taxa de mortalidade. Por que mortalidade, Marcelo? Mortalidade porque a gente não tinha saneamento básico, nós não tínhamos acesso à saúde, a medicamentos que nós temos hoje. Dessa forma, ausência de ginecologista, de clínico geral. Então, como é que a pessoa ia procurar um médico se não havia? Ou pelo menos se não tinha condição de ter acesso a esse médico. Então, você tem aí uma população carente das condições básicas necessárias de saúde. Então, essa é a característica da fase tradicional. Vocês vão ver na tela aqui, ó. Primeira característica, alta taxa de natalidade. Segunda característica, alta taxa de mortalidade. Então, nascia muito, morria muito. Resultado, tínhamos um baixo crescimento vegetativo. Chupetinha, bota a tela aí de novo. Baixo crescimento vegetativo. Você ficou sorrindo aí, né? Chupetinha Nosso cara aqui da edição é Chupetinha. Veja só, Chupetinha mesmo teve 25 filhos. A vozinha dele tem 82 anos. Então veja só, baixo crescimento vegetativo, isso vai refletir em quê? Isso vai refletir que a população não vai crescer num ritmo bastante acelerado, porque vai nascer muita gente, consequentemente vai morrer muita gente. Se nasce 10 e morre 8, só sobra 2, né, compadre? Então, vamos agora para a segunda fase. Vocês vão ver aí na tela. É uma fase em que ocorre uma grande mudança no perfil da população. A natalidade se mantém estável, se mantém elevada, mas a grande mudança agora é em relação à questão da mortalidade. O que acontece com a mortalidade, meu brother? A mortalidade devido ao acesso às famílias, às melhores condições, como, por exemplo, o acesso a remédios, o acesso ao mínima condição de saneamento básico. Vale salientar que esta fase ela vai ocorrer logo após a Revolução Industrial e vai continuar em alguns países até meados de hoje. Inclusive a transição da área rural, da população rural para a área urbana, o que favorece aí meios de saneamento básico, sobretudo o avanço da medicina. Imagina, por exemplo, a descoberta da penicilina,
o quanto foi importante para combater e reduzir essa taxa de mortalidade. Tá perguntando aí o que danado é penicilina, Marcelo Rocha. A penicilina é o primeiro antibiótico da história, né, compadre? E ela vai ajudar o indivíduo que morria na casa dos 33, 35 anos, o cara sobreviver pelo menos mais 20 anos. Porque vai ser um remédio que vai controlar, por exemplo, as principais bactérias que haviam na época. Então, quando você tem uma queda da taxa de mortalidade e a natalidade permanece constante, o que é que vai acontecer, professor? Vai aumentar a população. Então, nessa fase, houve um grande crescimento populacional que ficou conhecido como a fase da explosão demográfica. Enfim, agora fique atento, porque esse grande crescimento populacional, que foi denominado explosão demográfica, ou em alguns lugares até o baby boom, ele foi resultado da redução da mortalidade e não do aumento da natalidade. Agora se liga aí que você também pode ver o baby boom num período logo na pós-Segunda Guerra Mundial, entre 1945 a 1950 nos países subdesenvolvidos, e né? também você pode encontrar na volta da guerra, né, ali na Europa, quando acaba a guerra, você tem a volta dos soldados, as mulheres tudo lá, ansiosas e tal. Você pode ter também uma nova explosão. Você pode encontrar isso na sua prova. É raro, mas você pode encontrar. Você lembra aquela música da Copa de 70 do Brasil? Lembro. Como era? Somos 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Ele falava 90 milhões. 1970. Hoje, 2015, já passamos 200 milhões. 200 milhões. Veja o período curto que crescemos aí, essa quantidade toda de pessoas. Eu queria voltar a você um pouquinho antes. Por exemplo, entre 1940, a gente tinha uma população que permeava a casa de quase 40 milhões de pessoas no Brasil. Né? 40 milhões de pessoas. E 1940, 40 milhões de pessoas. Se você vê a formação territorial do Brasil de 1500 a 1940, são 440 anos. A gente tinha quanto? 40 milhões de pessoas aproximadamente. De 1940 a 1970, passamos a ter 90 milhões. A população quase que triplicou em 30 anos. Isso é resultante de quê? A taxa de natalidade se manteve alta e aí a mortalidade caiu. A gente vai ter aí, novamente, fique ligado nisso, que isso vai ser cobrado na tua prova, hein? E você vai ouvir a nossa vozinha lá no teu ouvido, chamando de explosão demográfica. Continuando a evolução, vamos para a fase atual. O que está acontecendo hoje? A mortalidade se mantém baixa pelo progressivo avanço da medicina. A grande mudança no perfil da população, claro que hoje é muito mais evidente nos países desenvolvidos, mas já chega, por exemplo, aqui no Brasil com uma certa tendência. Qual é a grande característica da população hoje? A mulher. A mulher é responsável principalmente por essa mudança. A mulher se meteu a estudar, se meteu a trabalhar, vai passar a ter acesso aos mais níveis altos de instrução. E quando ela entra no mercado de trabalho, ela vai começar a ter o quê? O pensamento no planejamento familiar. Vai sonhar com o carro, com a casa e vai começar... Com a independência. E mandar no marido. Vai mandar no marido. Se liga aí, você que tá assistindo, hein? Vai mandar no marido. Por quê? Porque ela sonha dias melhores. E o resultado disso? Como é que ela vai conseguir estudar tanto... E sem ter filho, hein, Marcelo? E se manter no mercado de trabalho. Ou seja, hoje com acesso também aos anticoncepcionais, há uma significativa redução nas taxas de natalidade. O número de filhos está reduzindo. Como você falou, sua avó teve quantos filhos? 25. E sua mãe? Minha mãe teve 3. E tu não tem nenhum ainda. Estás perdendo, brother. Então, por que isso acontece? Exatamente pela inserção da mulher no mercado de trabalho. Isso na Europa já está provocando uma certa consequência, inclusive, de certo ponto, até meio que negativa. A mulher tendo pouco filho, a mortalidade baixa, o que é que está acontecendo? Você tem uma deficiência na mão de obra, né? Quando a gente não tem mão de obra, quem é que vai trabalhar no país? E quando você não tem mão de obra, quem vai contribuir para o órgão social, a Previdência Social? Se você não tem quem contribui para a Previdência Social e nem mão de obra para o país, o resultado você vai ter um déficit na Previdência e você também pode ter uma significativa queda na economia, porque sem mão de obra, o mercado ele não fica aquecido com quem trabalha, com quem compra, quem tem o salário no bolso.
E aí o que é que o governo europeu faz? Alguns governos já fazem isso há muito tempo. Professor, o que é que acontece? Incentivo com campanhas de natalidade, onde ter filho é interessante para o governo. Até porque se a mulher europeia, no Japão também isso acontece, se ela não tem filho, a mão de obra vai ficar escassa e aí acaba até inserindo a questão dos imigrantes dentro da sociedade. E aí o governo vai ter que se adequar. Ou aceita imigrantes, sobretudo de fora da Europa, ou simplesmente incentiva a mulher a ter filho. Peraí, você tá lembrando uma coisa, ó. É um assunto que a gente vai estudar depois, é sobre a xenofobia. Quando ele falou de imigrantes que vêm de fora da Europa, o que acontece? Você vai ter uma população estrangeira morando num país que não é o de origem, levando características culturais que não são a dela. O que vai resultar nisso? Vai resultar na xenofobia, que você só vai descobrir se você assistir a aula de imigração. Então vejam só, voltando lá...